Incontáveis espécies surgiram e desapareceram ao longo da história da Terra, deixando para trás um intricado labirinto de vida que revolucionou os ecossistemas do nosso planeta. Entre as inúmeras criaturas extintas, algumas cativaram nossa imaginação devido ao seu tamanho colossal, enquanto outras nos aterrorizam com suas características assustadoras, de enormes predadores marinhos a gigantescos milípedes. Junte-se a nós enquanto exploramos 10 desses animais que poderiam ter representado uma ameaça substancial à humanidade se tivessem sobrevivido. Número 10. Deinonychus. Deinonychus, que significa garra terrível, foi um dinossauro que viveu durante o início do período Cretáceo, há cerca de 115 milhões de anos. Se esse predador tivesse persistido até os dias atuais, poderia ter representado uma ameaça significativa à nossa espécie por diversos motivos. O Deinonychus era uma criatura temível, atingindo até 3,5 metros de comprimento. Seu crânio de 410 mm possuía mandíbulas formidáveis, com cerca de 70 dentes curvos em forma de lâmina. As reconstruções fragmentadas do paleontólogo John Ostrom descreveram o crânio como triangular e largo, o que lhe permitia aplicar mordidas esmagadoras em suas presas. As mãos enormes do Deinonychus, com 3 garras afiadas em cada membro anterior, aumentavam ainda mais sua aparência ameaçadora. O segundo dedo do pé traseiro possuía uma garra em forma de foice, provavelmente usada para atacar. Embora nenhuma impressão de pele tenha sido encontrada junto aos fósseis de Deinonychus, acredita-se amplamente que os dromeossaurídeos, como o Deinonychus, eram animais com penas, o que acrescentava um elemento ainda mais assustador à sua aparência. A descoberta de dentes fossilizados de Deinonychus ao lado de dentes do dinossauro ornitópode Pnontosaurus sugere uma interação predatória entre as duas espécies. Múltiplos esqueletos de Deinonychus, incluindo 4 adultos e um juvenil, foram encontrados próximos a fósseis de Pnontosaurus em uma pedreira em Montana. Essa descoberta sugere que o Deinonychus caçava e se alimentava desses dinossauros herbívoros. Além disso, pesquisas recentes sobre fósseis juvenis de Deinonychus trouxeram à tona ideias fascinantes. Devido à mobilidade das articulações dos ombros, os jovens Deinonychus talvez fossem capazes de voar, o que acrescentaria uma nova dimensão de perigo e agilidade às suas habilidades de caça. Acredita-se que o Deinonychus tivesse uma velocidade de caminhada de cerca de 10 km por hora, segundo análises de rastros descobertos na formação Getting, na Colômbia Britânica. Estudos biomecânicos revelaram que sua força de mordida variava entre 4.100 e 8.200 newtons, superior à de carnívoros modernos como hienas e comparável à de jacarés de tamanho semelhante. Dados geológicos indicam que o Deinonychus vivia em planícies alagadas ou ambientes semelhantes a pântanos. É fascinante imaginar os cenários pré-históricos onde esse predador de topo vagava, emboscando vítimas desavisadas com ataques rápidos como um raio. Se tivesse sobrevivido até os tempos modernos, o Deinonychus teria sido um animal forte e letal. Seu tamanho, aparência assustadora, garras afiadas, mandíbulas poderosas e até mesmo possíveis habilidades de voo o teriam tornado um predador implacável e eficaz, representando uma ameaça tremenda à existência humana. Felizmente, o Deinonychus está extinto, sobrevivendo apenas na nossa imaginação e no registro fóssil. Número 9. Águia de Haste. Uma espécie impressionante já sobrevoou os céus das florestas exuberantes da ilha sul da Nova Zelândia. Se não tivesse sido extinta, talvez tivesse transformado nossos locais turísticos favoritos nos pontos mais perigosos do planeta. Essa criatura notável era a águia de Haste, uma espécie extinta de águia que foi uma das maiores aves de rapina genuínas já conhecidas. Tanto em comprimento quanto em peso, a águia de Haste superava até os maiores abutres atuais, sendo um predador de encher os olhos. As fêmeas eram substancialmente maiores que os machos, com estimativas que variavam entre 10 e 15 kg, enquanto os machos pesavam entre 9 e 12 kg. Há indícios de que algumas fêmeas poderiam ter atingido mais de 16,5 kg. Com base em comparações com outras águias da região da Australásia. Embora a envergadura da águia de Haste fosse relativamente modesta para seu tamanho, chegando a até 2,6 metros, e possivelmente mais de 3 metros em certos casos, ela ainda se igualava à de fêmeas gigantes de outras espécies de águias. Essa característica permitia à águia de Haste se deslocar com facilidade pela vegetação densa e florestas fechadas da Nova Zelândia. Ao contrário do que se pensa, essa águia não perdeu a capacidade de voar, mas desenvolveu asas largas adaptadas ao seu habitat florestal. A análise dos ossos das asas e das pernas da águia de Haste revela ligações fascinantes com águias modernas, como a águia arpia, a águia das Filipinas e a águia marinha de Steller. Como adaptação à vida nas florestas, essas aves, assim como sua antecessora extinta, reduziram o comprimento relativo das asas. As garras da águia de Haste eram comparáveis às da arpia, o que indica habilidades poderosas de caça, e não uma existência baseada em carniça. As águias de Haste possuíam pernas musculosas e grandes músculos de voo, permitindo que decolassem com um salto vigoroso, apesar do peso. Também tinham caudas longas e largas, com mais de 50 cm de comprimento,
que compensavam sua menor área de asa. Alguns exemplares fêmeas podiam atingir até 4 metros de comprimento, incluindo cauda e asas estendidas. E uma altura de cerca de 90 centímetros, ou talvez até mais. Representações da águia de asta em arte rupestre sugerem que sua cabeça era pálida, levando à hipótese de que tinham cabeças calvas ou com penas mais curtas do que o restante do corpo. Ainda não se sabe ao certo o motivo disso. Embora as cabeças calvas em abutres modernos sirvam para regulação térmica. No entanto, como essas águias viviam em florestas temperadas e frias, talvez não precisassem tanto desse tipo de regulação quanto os grandes abutres tropicais. Os hábitos alimentares da águia de asta eram simplesmente impressionantes. Elas usavam seus enormes bicos para rasgar os órgãos internos de suas presas, que incluíam aves grandes e incapazes de voar, como o moa. A presa morria por perda de sangue e, na ausência de outros grandes predadores, uma águia de asta podia monopolizar uma única vítima enorme por vários dias. Pesquisas recentes indicam que essas águias adotavam estratégias de alimentação mais semelhantes às dos abutres do que às de outras águias, após o abate. Mergulhavam a cabeça na cavidade abdominal para se alimentar dos órgãos vitais da presa. Essa adaptação permitia que enfrentassem criaturas muito maiores do que elas próprias, garantindo sua sobrevivência em um ambiente difícil. Contudo, a águia de asta acabou extinta devido ao desaparecimento de sua principal fonte de alimento. Número 8. Sarcosuchus. O sarcosuchus era uma espécie semelhante ao crocodilo que habitava os rios da África e da América do Sul durante o início do período Cretáceo. Seu nome significa crocodilo de carne. Essa fera pré-histórica, parente distante dos crocodilos modernos, representava um risco significativo para qualquer ser vivo azarado que cruzasse seu caminho. Imagina um crocodilo bombado com esteroides. O sarcosuchus foi um dos maiores animais semelhantes a crocodilos que já existiram. Determinar o tamanho desses monstros antigos não é tarefa fácil, mas os cientistas encontraram um método engenhoso. Medindo o comprimento do crânio, do focinho até a parte posterior do crânio, é possível estimar o comprimento total do corpo da criatura. Descobriu-se que o sarcosuchus possuía o maior crânio já registrado entre esses animais, com 6 metros de comprimento. Usando essa medida, os pesquisadores estimaram que o corpo do animal atingia impressionantes 9 a 10 metros de comprimento. E, para piorar, o comprimento entre o focinho e a cloaca chegava a aterrorizantes 5 a 7 metros. O equivalente ao comprimento de um temido crocodilo de água salgada. Com base nessas informações, estimou-se que seu peso era de monstruosas 8 toneladas métricas, o suficiente para dar pesadelos até nos exploradores mais corajosos. Qualquer um teria estremecido diante do sarcosuchus. Seu focinho largo, diferente dos crocodilos modernos de focinho estreito, indicava uma dieta generalista. O S. imperator, ao contrário de seus primos crocodilianos, não possuía dentes entrelaçados, o que sugere que ele caçava grandes animais terrestres. Imagine-o espreitando pelas paisagens pré-históricas, com suas mandíbulas poderosas se fechando sobre os ossos de dinossauros que viviam na mesma região. Um predador com tal tamanho e força teria aterrorizado qualquer criatura azarada o suficiente para cruzar seu caminho. O sarcosuchus não era apenas enorme, ele superava em tamanho outros crocodilos antigos e infames. Era mais poderoso que o Rhamphusachus do Mioceno, o Deinosuchus do final do Cretáceo, e até mesmo o Frosporosaurus do Mioceno. Ele foi o maior terror de sua época. Felizmente, o reinado de terror do sarcosuchus chegou ao fim milhões de anos atrás. No entanto, o legado assustador desse gigantesco predador continua a nos lembrar das maravilhas horripilantes que um dia vagaram pela Terra. Número 7. Megalodon. Certa vez, no abismo azul profundo dos nossos mares antigos, um monstro aterrorizante dominava as águas. Qual era seu nome? Megalodon, que significa literalmente dente grande, foi um tubarão gigante que viveu há cerca de 23 milhões de anos. Se ainda existisse hoje, jamais ousaríamos praticar surf. Imagina um tubarão tão colossal que faria até o grande tubarão branco tremer nas barbatanas. As estimativas sobre o tamanho do Megalodon variam, mas todas concordam em um ponto: ele era gigantesco. Alguns afirmam que esses monstros marinhos chegavam a impressionantes 20 metros de comprimento. Pensa em uma criatura do tamanho de um ônibus escolar escondida sob a superfície, pronta para atacar a qualquer momento. Para efeito de comparação, o comprimento médio de um grande tubarão branco é de apenas 6 metros. O Megalodon fazia esses animais parecerem anões ao seu lado. Ele reinava como o verdadeiro Leviatã dos oceanos. Os dentes do Megalodon são os vestígios mais comuns deixados por seu reinado de terror. Essas maravilhas triangulares eram enormes, serrilhadas e resistentes, medindo quase 18 centímetros de altura. Eram os maiores dentes de qualquer espécie de tubarão conhecida, servindo como um lembrete sombrio da fúria desse predador supremo. Consegue imaginar encontrar uma dessas presas gigantes e saber que a fera a quem pertencia era capaz de engolir você inteiro? A fórmula dentária do Megalodon revela a existência de 4 tipos distintos de dentes em suas mandíbulas assustadoras.
Anteriores, intermediários, laterais e posteriores. Sua boca podia atingir impressionantes 2 metros de largura, com mais de 250 dentes distribuídos em 5 fileiras. Esses dentes serrilhados eram ideais para cortar carne e ossos com facilidade, transformando qualquer presa azarada em um verdadeiro pesadelo. Mas o Megalodon era mais do que uma fera aterrorizante por causa de seu tamanho e seus dentes. Ele tinha uma distribuição global, com fósseis encontrados ao redor do mundo. Nenhuma parte dos oceanos antigos estava a salvo de sua ira: Europa, África, Américas e Austrália. Ele habitava latitudes que iam de subtropicais a temperadas, suportando temperaturas entre 1 e 24 graus Celsius. Isso sim é que é adaptabilidade. A fome do Megalodon era insaciável, já que ele vivia em uma variedade de ambientes marinhos. Nada escapava de seu poder predatório, desde mares costeiros rasos até lagoas lamacentas e regiões oceânicas profundas. Era um monstro errante, sempre em busca de sua próxima refeição. Acredita-se que os adultos preferiam áreas offshore, mar aberto, deixando as águas rasas para predadores menores. Durante seu reinado de terror, o Megalodon enfrentou um mundo em transformação. A partir do período Oligoceno, uma tendência de resfriamento levou à glaciação dos polos. Eventos geológicos alteraram os habitats marinhos ao modificar correntes e padrões de precipitação. O fechamento da passagem da América Central e as mudanças no Oceano Tétis prejudicaram o fluxo de águas ricas em nutrientes, o que pode ter afetado o suprimento de alimento do Megalodon. É fascinante pensar no equilíbrio delicado da natureza e em como um mundo em constante mudança pode ter determinado o fim de uma das criaturas mais temíveis da história da Terra. Número 6. Megatrion. Megatrion foi um gênero de preguiças gigantes que viveu do início do Plioceno até o fim do período Pleistoceno. Mas não se deixe enganar pelo nome preguiça. Essas criaturas não eram nada fofinhas. Eram feras enormes que teriam representado uma grande ameaça à humanidade, caso tivessem sobrevivido. Durante o Pleistoceno, esse gigante do tamanho de um elefante vagava pela região das Pampas, no sul da Bolívia. Ele pesava impressionantes 4 toneladas métricas, média cerca de 2 metros de altura quando apoiado nas patas traseiras e tinha 6 metros de comprimento da cabeça à cauda. Imagina o terror de se deparar com um monstro tão grande quanto um elefante asiático, mas com um temperamento ameaçador. A estrutura esquelética do Megatrion era tão robusta quanto seu tamanho exigia. Uma enorme cintura pélvica e uma cauda forte davam ao animal a estabilidade necessária para se alimentar em alturas inalcançáveis para outros herbívoros. Ele sustentava seu imenso peso erguendo-se sobre as patas traseiras musculosas e usando a cauda como um tripé, enquanto puxava galhos repletos das folhas mais suculentas com suas garras curvas. Devido à limitação imposta por suas garras potentes, essa preguiça, assim como os tamanduás modernos, caminhava sobre as laterais dos pés. Embora essencialmente quadrúpede, os rastros fósseis indicam que o Megatrion tinha uma surpreendente habilidade para a locomoção bípede. Mas o Megatrion era uma força da natureza por motivos além do seu tamanho e mobilidade. Sua boca pequena e cônica, junto com lábios preenseis, sugerem que era seletivo quanto às plantas e frutas que consumia. Ele possuía o menor focinho entre todas as preguiças gigantes, e tinha um paladar refinado, escolhendo sua vegetação com o cuidado de um verdadeiro gourmet. Os lábios desempenhavam um papel crucial nesse processo, presumivelmente ajudando a distinguir e selecionar os alimentos mais atraentes. Além disso, a fusão de ossos importantes em seu pescoço limitava sua capacidade de projetar a língua, o que indica um método preciso de alimentação. Seus dentes eram notoriamente ipsodontos, uma evidência de sua dieta rica em fibras e materiais abrasivos. Projetados para triturar com eficiência, seus dentes se encaixavam em superfícies de mordida em forma de V e tinham seção transversal aproximadamente quadrada. Suas bocas pareciam moedores de carne assustadores, pulverizando qualquer coisa azarada o bastante para ficar entre seus dentes. O Megatrion habitava anteriormente ecossistemas de florestas e pradarias da América do Sul, especialmente nas regiões fracamente arborizadas ao redor das pampas. Adaptadas a ambientes abertos de clima temperado, seco ou semiárido, essas espécies dominaram seu território até desaparecerem há cerca de 2000 anos, durante o evento de extinção do Quaternário. Então, embora fiquemos maravilhados com o tamanho colossal e as características assustadoras do Megatrion, também podemos respirar aliviados por essas preguiças monstruosas não representarem mais uma ameaça à sobrevivência humana. Primatas enormes parecem crianças em comparação. Provavelmente é assim que pareceríamos diante de algumas dessas criaturas que encontramos até agora. Se fosse uma imagem colorida, poderíamos pensar que se trata de uma cena da famosa franquia de filmes Planeta dos Macacos. Você acha que essa é uma foto autêntica? Número 5. Arthropleura. Arthropleura, um gênero de milípedes gigantes, habitou as profundezas pré-históricas da América do Norte e da Europa há quase 200 milhões de anos. Esses animais foram os maiores invertebrados terrestres já descobertos.
Graças a Deus escapamos desses tempos perigosos. Imagine encontrar um monstro que mede impressionantes 2,5 metros de comprimento. Trilhas com até 50 centímetros de largura foram descobertas, deixando para trás um rastro assustador. Mas segure seu chapéu, porque recentemente foi encontrado um exoesqueleto fossilizado, um vestígio desse antigo terror, medindo impressionantes 55 centímetros de largura e um comprimento aterrorizante de 3 metros. Esse milípede gigante, pesando 50 quilos. Era uma força a ser respeitada. O que fez com que a Arthropleura alcançasse proporções tão gigantescas? Acontece que o ambiente pré-histórico tinha uma maior pressão parcial de oxigênio, permitindo que esses artrópodes crescessem em tamanho. Além disso, a ausência de grandes predadores vertebrados terrestres permitiu que a Arthropleura se deslocasse livremente, dominando a Terra com sua presença imponente. Felizmente, não precisamos mais lidar com esses enormes crustáceos. Mas o que diferencia a Arthropleura de um milípede comum? Para começar, seus exoesqueletos eram ornamentados com tergitos bem desenvolvidos, que possuíam 3 lóbulos. Imagine um bicho cabeludo blindado com protuberâncias assustadoras. Apenas uma pequena placa oval na frente foi detectada. Vamos falar de pernas agora. Acredita-se que a Arthropleura era diplópode, o que significa que possuía 2 pares de pernas por segmento. Esse antigo horror tinha 3 pares de placas ventrais, além de seu exército de pernas assustadoras. Essas placas podem até ter funcionado como órgãos respiratórios, garantindo que a Arthropleura estivesse sempre preparada para uma batalha terrível. Ao contrário do que se acredita, a Arthropleura não se restringia às florestas de carvão, mas levava uma existência mais independente. Fósseis de trilhas foram encontrados em regiões abertas, e esses milípedes aterrorizantes continuaram deixando sua marca muito depois do colapso das florestas tropicais carboníferas. O desaparecimento da Arthropleura provavelmente esteve ligado ao ressecamento do Equador, demonstrando que até mesmo as espécies mais poderosas podem sucumbir às mudanças do tempo. Portanto, podemos finalmente nos tranquilizar sabendo que esses antigos horrores já não estão entre nós. Número 4. Smilodon. O notório predador com dentes de sabre, Smilodon, vagou pelas Américas durante o período Pleistoceno, que durou de 2,5 milhões até cerca de 10 mil anos atrás. A maioria de seus fósseis foi descoberta no Brasil. Antes que você comece a imaginar um tigre comum, permita-me enfatizar que o Smilodon não era parente dos tigres nem de nenhum felino atual. Agora, vamos falar de tamanho, certo? Esse felino feroz atingia um assustador peso de 466 kg e uma altura imponente de 120 cm. Em outras palavras, era um monstro entre os felinos, um verdadeiro pesadelo em carne e osso. Imagine um predador mais robusto do que qualquer gato que você já viu, com 4 membros que fariam Arnold Schwarzenegger morrer de inveja. Seus dentes caninos superiores eram esguios, frágeis e absurdamente longos. A mandíbula do Smilodon ostentava uma abertura enorme, perfeita para ataques precisos. Esses felinos eram os predadores de topo de sua época, e estavam armados até os dentes, literalmente. Imagina um felino aterrorizante imobilizando sua presa com seus membros anteriores musculosos e desferindo uma mordida de gelar o sangue. Os métodos de caça do Smilodon são alvo de debate entre os cientistas. Mas uma coisa é certa, ele era especialista em abater grandes herbívoros, como bisões e camelos. Era um caçador tenaz, adaptando-se com facilidade a novas presas na América do Sul. Os ataques em estilo emboscada do Smilodon eram favorecidos por florestas densas e vegetação fechada, permitindo que ele aterrorizasse suas presas desprevenidas. A complexidade do ambiente do Smilodon se torna evidente quando o analisamos mais de perto. Seu cérebro apresentava padrões semelhantes aos dos gatos atuais, indicando um bom senso de audição, visão e coordenação dos membros. No entanto, seus olhos pequenos e sua orientação menos frontal o diferenciavam dos seus análogos modernos. O Smilodon era especialista em se esconder em florestas densas. Mencionei sua incrível capacidade de salto. Pois é. Esse predador podia saltar com precisão cirúrgica, tornando-o ainda mais perigoso na perseguição de sua presa. Mas, como todo pesadelo, o reinado do Smilodon chegou ao fim, quando a maior parte da megafauna das Américas do Norte e do Sul desapareceu. Há cerca de 10 mil anos, esse predador assustador seguiu o mesmo destino. A razão do seu desaparecimento ainda é desconhecida. Alguns acreditam que sua dependência de presas grandes, mudanças climáticas e competição com outras espécies selaram seu fim. A realidade, no entanto, permanece obscura, permitindo-nos especular sobre o destino desse animal aterrorizante. Número 3. Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus era uma criatura tão assustadora que poderia ter representado o fim da humanidade, caso tivesse sobrevivido. Ele pertence a um gênero de pterossauros arquídeos que dominou a América do Norte durante o final do período Cretáceo. Essas bestas colossais foram os maiores seres voadores que já habitaram o nosso planeta.
Eram verdadeiras forças da natureza, com suas asas gigantescas e pescoços longos e rígidos. O nome Quetzalcoatlus foi inspirado na divindade asteca Quetzalcóatl, o deus serpente emplumada, e a criatura fez jus ao nome. Quando foi descoberto em 1975, os especialistas estimaram sua envergadura em inacreditáveis 16 metros. Suas asas imensas permitiam-lhe comandar os céus, lançando sombras terríveis sobre a Terra e seus habitantes desavisados. Estimar o peso corporal dessas criaturas imensas é uma tarefa difícil, já que nenhuma outra espécie conhecida possui um porte ou estrutura semelhante. No entanto, estudos mais recentes indicam estimativas maiores de peso, variando entre 200 e 250 kg. A simples imensidão desses números é suficiente para congelar qualquer um de medo. Segundo o material fossilizado do crânio, o Quetzalcoatlus possuía um bico pontudo, afiado como uma faca. Reconstruções anteriores baseavam-se em fragmentos mandibulares de outras espécies, o que resultava num focinho mais rombudo. A forma exata de sua crista craniana ainda é desconhecida, o que acrescenta uma aura de mistério a essa criatura já tão ameaçadora. Mas e quanto às suas habilidades de voo? Será que ele realmente voava com graça e terror? Mark Whitten, um ousado paleontólogo britânico, investigou alegações de que esses pterossauros gigantes não seriam capazes de voar. Baseando-se em cálculos precisos de envergadura, peso corporal e aerodinâmica, ele concluiu que o Quetzalcoatlus poderia voar a velocidades impressionantes de até 130 km por hora. Imagina um gigante desses despencando dos céus a essa velocidade. Além disso, outro pesquisador, Habib, propôs que o alcance máximo de voo dessas criaturas poderia chegar a 13.000 a 19.000 km, o que garantiria que ninguém estaria a salvo da sua presença ameaçadora. Com seu tamanho descomunal e envergadura majestosa, o Quetzalcoatlus certamente teria uma dieta à altura de suas aventuras. Embora os detalhes de sua alimentação ainda sejam debatidos entre especialistas, é provável que ele preferisse presas de tamanho médio. Podia ter se alimentado de uma grande variedade de criaturas, incluindo peixes, pequenos répteis e possivelmente outros animais voadores. Com seu bico afiado e mandíbulas poderosas, o Quetzalcoatlus estava bem equipado para agarrar e devorar presas desprevenidas, demonstrando sua habilidade como predador aéreo dos céus pré-históricos. Agora, imagine o que teria acontecido se o Quetzalcoatlus ainda cruzasse os céus do mundo moderno. Ninguém ousaria sequer colocar os pés dentro de um helicóptero. Número 2. Titanoboa. Essa cobra colossal, com seu tamanho gigantesco e reputação letal, representava um perigo inimaginável para qualquer ser vivo que cruzasse seu caminho. Esse predador colossal fazia até a mais ousada anaconda parecer uma simples cobrinha de jardim em comparação. Titanoboa, um nome assustador, era um monstro de proporções imensas. Ela habitou a Terra há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno. Imagine uma cobra tão grande e incompreensível que faria até o herpetologista mais corajoso tremer de medo. Estima-se que a Titanoboa alcançava comprimentos de até 10 metros e pesava mais de 1.100 kg. Visualize o terror de uma serpente capaz de ser maior que um ônibus escolar e que facilmente poderia se enrolar em torno de um mamute. É impossível não se arrepiar ao imaginar a aparência dessa cobra ancestral. Suas escamas brilhantes, com o tom sombrio do crepúsculo, aumentavam sua presença aterrorizante. A visão de sua forma sinuosa, movendo-se com uma graça hipnotizante, seria suficiente para gelar a espinha de qualquer observador. Ela possuía uma força que transcendia o mundo natural, uma graça demoníaca que escondia um objetivo letal. A Titanoboa prosperava nas selvas quentes e úmidas da era Paleocena. Seu habitat, o que hoje é Cerrejón, na Colômbia, era um verdadeiro santuário para essa enorme cobra. A região era coberta por florestas tropicais densas, repletas de uma vasta gama de flora e fauna. A Titanoboa vivia em um ecossistema caracterizado por árvores imensas, vegetação exuberante e extensos sistemas aquáticos. Peixes, tartarugas e outros répteis eram abundantes nos pântanos e rios. Nesses ambientes úmidos e sombrios, ela reinava como predadora suprema, dominando com terror seu domínio pré-histórico. A Titanoboa se destaca de qualquer outra serpente que já tenha rastejado pela história. Seu tamanho colossal é testemunho de seu domínio no mundo primordial, foi a maior cobra que já existiu, superando qualquer outra, viva ou extinta. Só a ideia de encontrar essa criatura aterrorizante na natureza já é suficiente para gerar pesadelos. Além disso, a Titanoboa tinha um apetite voraz e um paladar distinto. Pesquisadores acreditam que ela era um predador que se adaptou a uma dieta baseada em peixes. Seu crânio apresentava adaptações como dentes especializados e um formato de palato exclusivo. Graças às extensas redes de rios e à abundância de fósseis de peixes encontrados em seu habitat, a Titanoboa tinha um verdadeiro banquete aquático à sua disposição. E se essa criatura tivesse sobrevivido até os dias de hoje? Imagine um mundo onde a Titanoboa rastejasse silenciosamente por florestas densas, caçando suas presas com precisão calculada.
Os humanos, frágeis e indefesos, estariam impotentes diante desse monstro ancestral. Seu apetite seria insaciável, e sua fome certamente a levaria a caçar presas cada vez maiores e mais desafiadoras. Mas não se preocupe. A Titanoboa há muito já deslizou rumo à extinção. A passagem do tempo e a evolução do nosso planeta apagaram sua existência da superfície da Terra. Podemos encontrar consolo no fato de que não precisaremos enfrentar esse terror em nossas vidas cotidianas. Número 1. Espinossauro. O espinossauro se destacou como uma ameaça séria no perigoso mundo dos predadores pré-históricos. Esse dinossauro, cujo nome literalmente significa lagarto com espinhos, viveu no norte da África durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 99 milhões de anos. Se tivesse sobrevivido até os dias de hoje, a humanidade estaria em grave perigo diante dessa horrível criatura. Imagina observar um espinossauro, que podia alcançar até 15 metros de comprimento. Seu tamanho colossal por si só já é suficiente para provocar arrepios. Pesquisas recentes sugerem que ele podia pesar cerca de 8 toneladas métricas. Ainda assim, uma criatura desse porte certamente causaria pavor em qualquer um que tivesse o azar de encontrá-la. O espinossauro tinha um focinho alongado e dentes cônicos retos, sem serrilhas. Ele possuía de 6 a 7 dentes na parte frontal da mandíbula superior, seguidos por mais 12 dentes proeminentes nos ossos maxilares. Essa configuração incomum criava um espaço entre os dentes frontais e os dentes maiores da mandíbula inferior, permitindo uma mordida aterrorizante. A ponta do focinho era estendida, e havia uma pequena crista na região à frente dos olhos. Estimativas do comprimento do crânio variam entre 1,6 e 1,7 metros, até 1,8 metros. Mas não era apenas a cabeça que metia medo. O espinossauro tinha um pescoço longo e forte que se curvava em forma de S. Seus ombros eram largos, e os membros anteriores, enormes e poderosos, com 3 dedos com garras em cada mão. O primeiro dedo, ou polegar, era especialmente robusto. Suas costas também eram cobertas por espinhos neurais extraordinariamente longos, que formavam a base para sua característica vela dorsal. O diâmetro desses espinhos era mais de 10 vezes maior que o dos corpos vertebrais dos quais se projetavam. Os cientistas ainda debatem a função dessa vela do espinossauro. Alguns acreditam que ela servia para regulação térmica, enquanto outros acham que era usada para exibição, fazendo o animal parecer ainda maior e mais assustador. Qualquer que fosse sua função, a vela contribuía para o aspecto ameaçador da criatura. Um dos elementos mais notáveis do espinossauro são seus hábitos alimentares. Seu focinho alongado, dentes cônicos e narinas elevadas sugerem que ele poderia se alimentar de peixes. Essa hipótese é reforçada pela presença de escamas de peixe nas caixas torácicas de espinossaurídeos semelhantes. No entanto, há evidências de que o espinossauro era um predador versátil, capaz de caçar de forma oportunista e também de se alimentar de carniça. Ele pode ter sido um predador generalista, parecido com ursos pardos gigantes, com uma preferência por peixes. Há também evidências de que ele caçava pterossauros, os dinossauros voadores, como comprova um dente encontrado incrustado em um osso de pterossauro. Todos conhecemos o T-Rex, um predador temido. Era um dos maiores dinossauros, com até 12,3 metros de comprimento e pesando até 9 toneladas. No entanto, ele empalidece diante do tamanho impressionante do espinossauro, um verdadeiro monstro pré-histórico. Com seu comprimento e peso incríveis, o espinossauro conquistou o título de maior dinossauro carnívoro conhecido, lançando uma sombra intimidadora sobre seu primo, o T-Rex. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Nos vemos no próximo.